Creio que a tarde de hoje foi tomada pelo discurso do senador Aécio Neves, que de fato fez... Senador Cristóvão, eu peço licença a Vossa Excelência apenas para prorrogar a sessão pelo tempo necessário que todos os inscritos possam usar da palavra. Em votação, a prorrogação aprovada. Como eu dizia, a tarde foi tomada positivamente, a meu ver, pelo discurso do senador Aécio, analisando o discurso, ou os discursos, ou as falas da presidente Dilma Rousseff. E ele trouxe aqui uma série de medidas e propostas que, na verdade, é difícil recusar qualquer uma delas, e cada uma significa um avanço, mas um avanço tímido, que não reflete as aspirações que a população está tendo na rua. Essas aspirações vão muito além do que simples e pequenas medidas que nós estamos fazendo. Está sem som, senador. Aparentemente está sem som, senador. Não está com som, ou está? Falasse mais alto, agora ficou bom. Que aumentasse o volume, agora ficou bom, não ficou? Senador Cristóvão. Senador, eu dizia e repito que nós assistimos hoje o discurso do senador Aécio, comentando o discurso da presidenta Dilma, com uma análise muito bem feita e com muitas propostas, que é o que a gente precisa hoje, são propostas. Mas eu acho, como eu disse a ele numa parte, que nenhuma dessas propostas, senador Jorge, reflete a dimensão do que o povo quer na rua. O que o povo quer na rua é uma revolução. 2 milhões de pessoas não vão para a rua por reivindicação. É uma ilusão. A reivindicação é feita por um grupo pequeno. 2 milhões é uma revolução que eles querem. Mas, senadora Ana Amélia, não é na economia que a gente pode e quer fazer a revolução. A economia precisa de ajustes, muitos ajustes. Mas não é mudar a estrutura da economia. A estrutura é essa. Não é no social. O social precisa de mudanças, e eu peço até o apoio dos senhores senadores e senadoras para a PEC, que só agora eu me senti pronto para apresentar, depois de tanto debate, que levaria a educação básica a ser um assunto federal no Brasil. Mas isso ainda é um ajuste, isso não é a revolução. Só tem um lugar que a gente pode fazer uma revolução, é na política. É na estrutura da política, nos objetivos da política. Como eu disse, no aparte ao senador Aécio, responder 4 perguntas. Como eleger os políticos brasileiros que vão nos comandar? Como eles vão ser fiscalizados? Como eles agirão e como eles serão punidos se for necessário? Essas 4 perguntas que a gente precisa responder. E eu não acredito que nós aqui dentro, entre nós, consigamos fazer uma proposta que satisfaça a população em relação a essas 4 perguntas. Porque nós temos um instinto de sobrevivência. E nós agimos aqui pensando na próxima eleição. Quando eu digo nós, todos. Uns mais, outros menos. Todos. Então, na hora de uma reforma política, nós pensamos menos na história do que na eleição. Menos na próxima geração do que na eleição. Por isso, é preciso buscar fora aqueles que vão compor o grupo que elaborará uma proposta de nova estrutura política no Brasil. Eu tenho muita simpatia e apresentei com o senador Taques, com o senador Rodrigo Hellenberg, com o senador Pedro Simão, Paim, a proposta de convocar uma constituinte específica para fazer essa reforma. Surgiram dúvidas sobre como convocar. E a nossa ideia era que houvesse um referendo depois da proposta pronta. Talvez, se não é possível fazer um plebiscito e não é possível fazer uma eleição direta de cada um dos constituintes, por que nós não escolhemos aqui um grupo de 50 pessoas? Não entre nós como eleitores. Por que não buscamos um grupo de personalidades que nos pareça ter o espírito público, serem aquilo que se chama de pais da pátria? E nós escolhemos, senador Taques, elegemos um grupo. Esse grupo que seja composto por pessoas de diferentes etnias, de diferentes classes sociais, de diferentes religiões. Eu não disse diferentes partidos, porque isso não deveria entrar na hora de escolher essas pessoas. Essas pessoas, em 2 meses, poderiam elaborar uma proposta de reforma política, que viria para aqui e nós ratificaríamos ou não. E se nós ratificássemos,
ela iria para um referendo da opinião pública já na eleição do próximo ano. Essa é uma proposta do Jorge, e eu lhe passo a palavra, porque fico satisfeito de ter tido seu pedido à parte. Essa é uma proposta, a meu ver, que resolve a ideia de se faz plebiscito antes, faz plebiscito depois, e como é que elege essas pessoas. Seria, senador Aloysio, um consenso nosso em relação a um grupo de pessoas. Não sei se 40, 50, 60, um consenso entre nós. Seria preciso que cada um dos excluídos tivesse unanimidade, por exemplo, se fosse o caso. Teriam que ser santos. Busquemos os santos desse país. E demos a eles a tarefa, senador Valadares, de elaborar propostas que nós não temos condições de elaborar. Pelo instinto que nós temos como políticos, que é um bom instinto, mas não nessa hora. É isso, senhor presidente, mas eu creio que eu demorei muito para passar o à parte ao senador Jorge Viana, mas ele está aqui. Tá bom, o senador teve que ir para a reunião de bancada, leve a minha proposta para lá. Um grande abraço e é isso, senador presidente.